fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch. 16:12, boa tarde, ao vivo. Elaine aqui está, e aqui Rubens. Boa tarde para você que acompanha a gente. Muito obrigado por estar aí prestigiando. Muito obrigado por estar compartilhando. Muito obrigado por estar distribuindo, né, propagando esse quadro nosso. E hoje o título é A Comunhão. A Amadinha tem comunhão com o Rubens? O marido e a esposa devem ter comunhão? E os filhos também devem ter comunhão? Amadinha, para me ter comunhão com a minha esposa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que de vez em quando estar aqui junto com ela, aqui, ali, lá, em algum lugar ou no outro? É isso que é comunhão? É estar junto com o outro? Mas parece, amada, que a gente aprende que é isso. Por que eu estou falando isso? Porque você sabe, todos nós temos uma formação cristã, né? Nós aprendemos com o cristianismo os nossos métodos de pensamento, meios de pensamento com relação a Deus. E eu sempre pensei na minha cabeça que comunhão é estar junto com outras pessoas. Entende, amado? E estar em comunhão é estar, por exemplo, participando de um grupo de pessoas em alguma coisa. Mas depois, amadinha, que eu li direitinho a Bíblia, eu percebi que a comunhão não é bem isso. Sabe, comunhão é algo muito bom, é necessário, né, amado? O Pai se agrada, mas comunhão não é o que eu pensei que fosse. O que eu pensei que fosse, porque eu fui induzir, achando que comunhão era aquilo. Amado, imagine o marido que está junto com a esposa o tempo todo, mas que eles estão brigando sempre. Eles estão em comunhão? Não, mas estão juntos. Entende? É que ajuntamento é uma coisa, tá certo? E comunhão é outra coisa. Certo. Na Escritura nós lemos que a gente tem que ter comunhão com Cristo. Está escrito comunhão com Cristo. Nós sabemos que é o Messias. Exato. Porque Cristo é grego e o Messias é hebraico. Sim. Como o homem Messias é hebraico, a palavra hebraica cai melhor do que Cristo, né? Mas na Bíblia que foi feita em Roma está escrito Cristo. Não é verdade? Foi compilado em Roma por Jerônimo. Então, amadinha, nós lemos lá que nós devemos ter comunhão com Cristo. Sim. Mas como nós vamos juntar com Cristo se Ele é Espírito? Porque comunhão não é ajuntamento. Porque se é comunhão, como nos foi ensinado, né, Rubens? É estar com os irmãos, né? Em algum local, em algum momento, no caso, na igreja. Né? Então, como vamos estar em comunhão com Cristo? Porque como com os irmãos, com pessoas igual a nós, funciona de estar junto. Mas, e como com Cristo seria diferente? Se Ele não está aqui, né? Então, amadinha, a gente faz o quê? A gente vai procurar entender o que é o que é. Que é o que é. Cair em pé e correr deitado. A gente lembra até da brincadeira de criança, né? De trivia, né? Que se chama, eu acho, racha-cuca. Não, a gente vai procurar saber o que é lendo na Escritura. Porque é na Escritura que nós temos um entendimento correto e verdadeiro. Exatamente. Não é verdade, amada? Então, muito mais fácil do que aprender com o Rubens é aprender com a Escritura. Sim. E não só é mais fácil, mas também é mais confiável, né? Exatamente. Então, você não quer aprender comigo, nem com ninguém que é homem ou mulher igual você. Porque não vai levar a lugar nenhum. Você precisa aprender com o Pai, através do Santo Espírito do Criador, que norteia o nosso entendimento. Esquece a emoção. A emoção é complicado, amadinha. Por conta da emoção, algumas pessoas fazem promessas do que não pode cumprir para outra. Exato. Se compromete por conta da emoção com o que não pode honrar.
Por conta da emoção, amadinha, uma pessoa falta respeito com outra por conta do momento. Por conta da emoção, a pessoa pega uma faca e enfia no bucho da outra por conta do momento. Então, a emoção, ela tem que ser equilibrada. A emoção tem que ser equilibradíssima, tem que ser, tipo, temperada, né? A pessoa tem que ter temperância. Nós lemos isso na Escritura. Temperância é equilibrado. Qualquer desequilíbrio emocional não é bom. Então, você não deixe se levar pela emoção com relação às coisas do Pai. Se alguém faz você chorar, se alguém faz você sorrir, se alguém faz você sentir emoções em alguns lugares, preste atenção, porque não é a emoção que vai te convencer de nada, é a razão, é aquilo que é o sentimento que fica lá dentro da cabeça e que você vê que é coerente. O Messias ensinou assim, assim é coerente. Alguém pela emoção fez você entender que é assado, então não é coerente. Alguém está falando para você palavras que você vê que são verdadeiras, pare, coloque aqui 2 bolsos, um furado e um que prestar você se retém, o que não prestar você solta. Agora, alguém está falando para você puramente por conta da emoção, corra léguas, corra. Se alguém estiver falando para você das coisas do Pai e estiver tentando atingir muito mais a emoção do que a razão, corra, porque tem 99% de chance de ser laço. E eu hoje eu tenho certeza que referente às coisas de Deus, né, do Pai, do Messias, acho que em sua 100% é a razão, é o entendimento, porque a emoção da alma, que todos nós temos do ser humano, ela é uma coisa passageira. É verdade. Não é verdade? Ela é muito momentânea. Ela é muito momentânea, então levados pela emoção, faz a gente fazer coisas assim, às vezes, achando que é para Deus, Exato. Movido por essa emoção, que nos faz até chorar. Né? Chorar, derramar em prantos, dependendo do tipo de culto e de palavra que estamos recebendo. Então, mas quando a gente consegue discernir no nosso entendimento, a gente percebe que, com relação às coisas santas do Criador, ela é racional, ela é no entendimento, porque aqui esse fica para sempre. Né? Esse ninguém vai tomar e não vai ser desvirtuado a partir do momento que você tem o entendimento verdadeiro das coisas dele. Né? Agora, a emoção, todos têm, não tem que ter emoção, não estou dizendo isso. Mas aí entra o que você falou e é bem colocado, é emoção com temperança, não é verdade? Com equilíbrio, né? Que aí não vai ser norteado por nada que é errado, que é contrário ao que a gente lê e entende. Amadinha, na carta que Shaul Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse assim, e a minha palavra não consiste em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. O que é a palavra persuasiva de sabedoria humana? É aquela pessoa, amada, que tem toda a técnica de moldar o outro, para moldar as pessoas através do jeito de falar. Pronto. Então leva a pessoa a uma emoção que a pessoa chora. E uma emoção passageira, diga-se de passagem. Mas que, na verdade, não resolve o problema espiritual da pessoa, porque o entendimento fica cego. Fica cego. O entendimento está em coma. O entendimento diminui e a emoção aumenta. Por isso Paulo falou isso. Ele disse que na palavra que ele trouxe, ele nunca se utilizou de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas apenas em demonstração do entendimento, do Espírito. Legal. Não é, amada? Paulo é fantástico, deixou coisas fantásticas para a gente analisar, né? Contemplou legal, é isso aí. Não é verdade? É isso aí. O que é uma palavra persuasiva de sabedoria humana? É aquela palavra colocada de um jeito que atinge a pessoa na emoção. Hoje em dia, por exemplo, amado, existe uma técnica que é muito usada de alongar o final da última frase de efeito. Alonga aquela última frase de efeito e as pessoas, por emoção, vibram. Sim. Tipo, porque Jesus vai nos resgatar. Alonga o final da frase. Exato. Aí a pessoa, aleluia, glória, na emoção. Não é na razão, não é no entendimento de uma mensagem passada, mas é apenas num gatilho mental disparado. Entende? Numa neurolinguística programada.
né? O que não é o caso do que nós vemos nas Escrituras. Nas Escrituras é razão. Então, dentro disso, amadinha, vamos dar uma olhada melhor em que é comunhão. Legal. Tá certo? Sim. Não pautando pela persuasão de sabedoria humana, de falas que venham a emocionar as pessoas, mas para as pessoas entenderem exatamente o que está escrito. E no final, ficar com o que está escrito. E não com o que o homem diz, incluindo Rubens e Elaine, sempre. Exatamente. Né, amada? Exatamente. Seja o homem mentiroso, verdadeiro Deus, segundo o que está escrito. É bem claro o texto, né, amada? É segundo o que está escrito. Como diria naqueles velhos tempos antigos nossos que a gente andava por aí. Vale o que está escrito. É. Né, amadinha? É. Vamos lá, então. Trazer aqui alguns textos bíblicos, e nós temos também o texto áureo de hoje, que nós vamos ver daqui a pouco, né? O texto principal aqui deste momento. O quadro nosso é Sabia? E o título de hoje, o tema é Comunhão, tá certo? A comunhão de acordo com o que nós lemos, e não de acordo com o que aprendemos aqui, ali ou lá. Para ver o que vale é o que está escrito. Tá certo. Vamos ler alguns textozinhos, a Amadinha vai trazer para nós. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, a igreja, vamos dizer assim, que não é denominação, as pessoas, não pode uma denominação perseverar, não pode um prédio perseverar, está falando de ser humano, tá Sim. certo? Então a mente não pode desnortear. As pessoas a qual Paulo escreveu, Sim. ao qual está relatado em Atos, É. perseveravam, vamos ver de novo, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina de quem? Dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era segundo a Piedade. piedade. Está escrito. Sim. Tá certo? A doutrina era segundo a piedade. Chamava-se sã doutrina, uma doutrina de saúde, saudável. Essa doutrina de saúde dos apóstolos não consistia, de maneira nenhuma, em formatos litúrgicos, para você ter uma ideia. O que você faz hoje, o que nós fazemos, é uma liturgia. Sim. Aprendidas com a Igreja Católica, porque é de lá que saímos. Mas que não faz parte, de maneira nenhuma, da doutrina dos apóstolos. Então, eles perseveravam primeiro na doutrina dos apóstolos. Não era a doutrina de 1000 pessoas que tem por aí, não. Não. Né, amada? Não. Era no que os apóstolos ensinaram naquela época. Certo. Tá certo? O que dele aprendei, permanecei. Né? Mas as Sim. pessoas mudaram igual Gálata. Depois a gente chega lá. Vamos em frente, amadinha. Perseverando na doutrina dos apóstolos, que é segundo a piedade, já sabemos. Sim. E na comunhão, Na comunhão. Que comunhão é essa? É estar juntos? Vamos ver a comunhão. né? E no partir do pão e nas orações. O partir do pão, que é o Messias. Deixa É o isso para trás, que nós Messias. vamos Não, ler tá de aqui. novo depois, Vamos, viu, amada? sim. Tá? Tá. Mas quando sair dele, vamos voltar para ele de novo. Tá. Para a gente ver de novo a comunhão. Tá bom? Tá certo. O pessoal lá permanecia na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Tá certo? A doutrina dos apóstolos não é tangível, tem como pegar uma doutrina. Vou te dizer uma coisa, a comunhão não é tangível, não tem como pegar a comunhão. E o partindo do pão também não é tangível, porque é espiritual, é o pão que é o Messias. Ele é o pão que desceu do céu, para nós repartirmos, não é verdade? E é o que estamos fazendo aqui agora. Né? Um alimento muito gostoso e saudável para a vida eterna. Mais um texto de comunhão, depois nós vamos ver de novo os textos da comunhão, depois que viemos o texto áureo. Certo. Agora é 1 João Primeira epístola do João, 1:6. capítulo 1, verso 6 na Bíblia. Isso. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Beleza, se dissermos que temos comunhão com ele, com o Messias, e não praticamos a justiça, E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. não praticamos a verdade. Primeiro, de novo a palavra comunhão. Se dissemos que temos comunhão com o Messias, é o quê? Estar junto com ele? Não, comunhão não é exatamente estar junto. Não é agrupamento, não é ajuntamento, não é congregação. Não é esse tipo de comunhão.
Não é isso que é comunhão. Sim. Vamos ver daqui a pouco o que é comunhão. Vamos ver já já. É o texto áureo de hoje, estou repetindo. Sim. De novo esse texto, amado, e vamos para o outro. Se dissermos que temos comunhão com ele... E andamos em trevas? E andamos em trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Beleza. Aí tem o outro, né? O outro texto que é o Pode 7. pegar também sua Bíblia com a gente e depois, quando acabar de ver aqui o vídeo, você lê inteiro os textos todos. Nunca leia a Bíblia pedacinho por pedacinho. Por quê? Porque capítulos e versículos foram colocados há pouco tempo e não fazem parte da Escritura. O Rubens não está falando aqui para quem já sabe disso. Você pode assistir, é um prazer tê-lo. Mas Elaine e Rubens, estamos falando aqui para quem não sabe disso ainda. Tá certo? Qual o público que nós esperamos que assista a gente? Qualquer um e todo pode assistir. Mas o público que nós queremos que assista a gente é o público que não sabia, porque o nome é esse, sabia? O público que não sabia que capítulo e versículo foi colocado posteriormente. E por que nós estamos falando capítulo e versículo? Para te pegar pela mão, para você entender tudo isso. Sim, amadinho. Agora é 1 João, né? É primeira epístola. Primeira epístola, Primeira epístola de João, versículo 1, versículo 7. Tá. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é importante, amadinha, né? Para fazer valer realmente essa coisa do sangue que purifica o pecado, ter comunhão. Está escrito que aquele que faz o bem encobre a multidão de pecados. Sim. Né, amada? Não esquecemos da benevolência, porque com ela alguns acolheram sem saber, até mesmo anjos. Né? A benevolência é fazer o bem, né, amada? É isso aí. Então, comunhão é uma coisa, não é ajuntamento. Certo. Até porque, se dissermos que temos comunhão com o Messias, como é que é? Vamos estar com ele aonde agora aqui? Essa coisa de dizer que Jesus está presente aqui, ali, lá, ele mesmo disse, quando disserem que eu estou ali, aqui ou lá, não deis crédito. Ele orientou a gente para fazer assim. E eu fico com ele. Certo. Tá certo, amado? O Messias não é algo que um dia está aqui, outro dia está ali, outra hora está lá. Não é assim, limitado para isso. Tá certo? Sim. Tem mais outro texto que escolhemos? Não, esses dois aqui. É a primeira epístola de João, 1,6 e 1,7. Então, amadinha. Não, tem Mateus. Tem Mateus? Tem Mateus. Vê Mateus, minha vidinha. Mateus. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Vamos lá. Depois deixa separadinho todos eles para eu voltar neles de novo. Tá certo. Porque onde estiverem, né, 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Beleza. Esse texto aqui fala em comunhão. E no caso, essa comunhão das pessoas estarem realmente juntas. Mas nós vamos dissecar tudo isso, para ver qual a comunhão que está ali. Certo. Tá certo, amada? Amado, o que eu aprendi, antes de ir para o texto áureo que já está aqui pertinho de nós. O que eu aprendi com o ensinamento de pastores e de líderes das igrejas que sempre eu frequentei, o que eu tenho aprendido no evangelho da igreja evangélica é que comunhão é estar na igreja com os irmãos. Sim. Por exemplo, o tempo que o irmão fica afastado da igreja é dito, poxa, você não está mais em comunhão, irmão? Venha para estar em comunhão com a gente. Exatamente. Então, estar em comunhão é fazer parte de um grupo na cabeça das pessoas. Exato. Porque é assim que as pessoas aprenderam e também na minha cabeça, porque foi assim que eu aprendi. Exato. Na cabeça da Madinha também, porque foi assim que ela aprendeu. Exatamente. Eu creio que na cabeça de você que está assistindo também é assim, porque é assim que você aprendeu. Comunhão é estar em comunhão com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, neste caso, é unicamente quem é membro de uma igreja evangélica, porque quem não é evangélico não está no corpo de Cristo. Então, para você estar em comunhão, você tem que estar na igreja evangélica, ou seja, tem que voltar para o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja evangélica. Não é assim que aprendemos? É assim. Agora eu pergunto, é assim que está na Escritura? Não. O que é comunhão na Escritura? Vamos ler. Vamos então aqui, amado, ver o texto áureo de hoje, tá certo? Tá certo. Vamos ler, olha lá, minha vida. Não estou conseguindo. Não dá para enxergar ali não, minha vida? Não, porque tá a câmera bem na frente. Porque tá a câmera. Eu fiquei preocupado com os olhinhos na minha vida. Não, tá a câmera bem na frente. Tá. Olha aqui, ó. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4:35. Isso é a comunhão. Se você ler, vai dizer, e tinham tudo em comum. Sim.
porque não havia entre eles necessitado algum. E tendo herdades ou posses, repartiam, vendiam, colocavam nos pés dos apóstolos para serem repartidos. Gente, deixa eu falar uma coisa para você aqui, bem simples, mas é simples demais. É simples demais. A palavra comunhão significa todos como um. É quase que igual ao uniforme. Uniforme é a única forma. Por exemplo, você vai vestir o uniforme da escola. Então todos ficam numa única forma, usando uniforme, única forma. Comunhão significa conjunto igual, conjunto comum. Um conjunto que não precisa estar junto, um grupo. Tudo em comum. Em comum. Entende, amada? Sim. O que é estar em comum? É as pessoas terem a quantidade que precisa para aquele outro. Significa na vida prática nossa, ver alguém precisando, tirar a roupa e dar, se for o caso. Sim. Tem duas, foi o que João Batista falou. Depois que ele batizava as pessoas no deserto, as pessoas falavam, e agora, o que faremos nós? E João Batista respondia, aquele que tem 2 túnicas, vendo seu irmão necessitado, dá uma. Não é assim que ele ensinava, amado? Aquele que te pede ajuda, te estende a mão, estenda a mão para ele. Esteja em comum com ele. Amada, o sistema capitalista que está aí, ele coloca pessoas num patamar muito alto e outros no muito baixo. Não é comunhão. Pode estar junto no mesmo lugar, mas não é comunhão. Até mesmo, gente, perdoe a minha sinceridade, mas eu não vou deixar de falar. Até mesmo em algumas igrejas, não estou dizendo todas, até mesmo em algumas igrejas, tem pessoas mais que sentam um pouquinho separado. Eu já vi isso. Eu não estou falando do que me disseram. Eu já fui membro de uma igreja em que eu mesmo nunca fui rico, sempre fui uma pessoa simples, né? Hoje em dia, depois dos 20 anos, 25, é que eu ainda tive uma vidazinha melhor, de menos dificuldade, a verdade é essa. Mas nunca fui pessoa estribada, né, Madinha? Então, ainda mais quando eu era garoto, sem pai nem mãe, né? Que eu fui logo para a Igreja Batista, eu sentava no meu banquinho e sabia que os lados que eu tinha que sentar era aquele lado, porque se eu sentasse do outro lado, as pessoas começavam a olhar assim, ó. Eles olham meio de lado assim para nós, ó. Então, infelizmente, até mesmo no meio das igrejas evangélicas, e eu não estou generalizando, mas tem aquelas igrejas que eu estou falando, não tenho para entender. Certo. Aquelas denominações, aquelas congregações onde tem uma certa divisão, sabe? Sim. Não vou dizer que é o pastor que manda, não vou dizer que é alguém que manda, mas ali mesmo se cria. Foi o que Paulo condenou. Ele disse, vocês acaso não têm casa para comer? Vem para cá para poder fazer ajuntamento para envergonhar os que nada têm? Né, amado? Então, comunhão, gente. O texto áureo de hoje é uma passagem em Atos, que diz que não havia entre os irmãos, entenda, entre a igreja, os irmãos, igreja é gente. Tem que lembrar sempre disso, porque a mente norteia para a denominação, norteia para a igreja de pedra, igreja é gente. E lá diz que entre a igreja, entre os irmãos, não havia necessitado algum, porque vendendo propriedades ou o que tivesse, as pessoas depositavam ao pé dos apóstolos que dividia, segundo a necessidade de cada um. É aquela coisa que nós lemos na Escritura, amada, o que colheu muito, não sobrou, porque o que colheu pouco, também não ficou faltando. Também não ficou faltando. Porque, entendeu? Sim, um sim. supria o outro. Então, amadinha, o sentido disso tudo, minha rica, o sentido de toda essa palavra, de todas as vezes que vemos comunhão na Escritura, o sentido é um só, é ajudar o próximo, é fazer a obra do Criador, a nossa obra, na obra do Criador, a nossa obra, tá certo? Tá certo? Que vai levar a gente a ter uma palavra. Por essas obras seremos julgados. Seremos julgados. Isso. Entende? Então, comunhão significa, na prática, ter em comum com a pessoa. É ver o outro sem e também dar. E nunca ostentar. Nunca. Nunca. Ostentação, dizer assim, isso aqui é meu, eu tenho e tal, você não tem. Não é que ninguém chega a dizer isso para a pessoa, eu creio que não chega a esse absurdo. Não chega. Mas o sentido do coração, da vontade da pessoa, da alma, porque a alma é evolutiva. Só da pessoa desejar isso no coração, ou dentro dela fazer alguma coisa por conta de ostentação, é um pecado inverso à comunhão. Tá certo? Ostentação é o inverso à comunhão. Entende, amado? Mostrar que eu tenho e outro não tem, ou que outro tem e eu não tenho, é um pecado terrível contra o próximo. É impiedade. É bem lembrado.
não tinha parado pensar, ver por esse lado, que a ostentação é o inverso da comunhão. É o inverso da comunhão. Ter tudo em comum. Ter em comum seria a pessoa que está ostentando dizer, olha, eu tenho isso aqui, tem 2 disso aqui, toma um para você, eu fico com um e a gente vai ficar tudo igual. Vamos ter comunhão. Vamos ler de novo os textos agora, amada, quem sabe que é comunhão? Palavra comunhão significa como um, tá certo? É comum, não é uma coisa que tem que estar ali junto. Não, tá junto, não é ajuntamento. Ajuntamento é outra coisa, congregação, grupamento, é outra coisa. Tem até o texto, depois nós vamos ver de Mateus, mas depois, por último, vamos ver Mateus, tá certo? Para a gente entender lá. Vamos ler os textos primeiro que você leu. Atos 2,42. Atos 2,42, vamos lá. Tá assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam fazendo aquilo que os apóstolos ensinaram, amar o teu próximo como a ti mesmo, não tem liturgia, não pense que tem, porque não tem. E na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então, é isso aí. Na comunhão significa que as pessoas ali tinham tudo em comum. Nós lemos o próprio Atos, que está aqui no texto áureo 4:35. Essa é a comunhão que fala em Atos, essa é a comunhão que continua falando ali em Atos. Vamos de novo, amadinha. Agora, primeira epístola de João. Certo. 1, 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas... Andar em trevas, o que é? Pecando, fazendo coisas que não é do Pai. Como é que você peca? Em piedade, não ajudando quem precisa. Isso que é andar em trevas. Andar em trevas é beber cachaça. Quem te falou? Na escritura, todo mundo lá praticamente bebia cachaça, que era vinho da época com... Era vinho mesmo com álcool, teor alcoólico. Sim. Não é beber cachaça, não é o que te falaram que é pecado. Pecado não é o que te falaram, pecado é o que é pecado. Não importa se falaram ou não falaram, pecado, é iniquidade e impiedade. Então, aquele que diz que tem comunhão com o Messias, tá certo? Que tem a comunhão também, amada, não é só de bens físicos, é comunhão de pensamento. Por isso está escrito, até que todos tenham a mesma unidade do espírito, do entendimento, para que não seja levado por vento de doutrina. Sim. A comunhão é até a mesma mente. Por isso fala, temos que ter a mente de Cristo, que é a mente do Messias. Sempre que eu falo Cristo, eu conserto para você. Sim. Porque Cristo é romano, é um Deus antigo, Crestos. E Messias é o prometido, que é em hebraico, Messia, alguma palavra parecida. Machia, né? Mas é o Messias, aportuguesado. Certo. Então, sempre que eu falo Cristo, eu falo Messias por isso. Então, gente, ter comunhão, estar em comunhão com o Messias, na verdade, agir como ele agiria em todos os sentidos. O Messias faria assim, você faz, tem comunhão com ele, está igualzinho ele. Comum. Né, amada? Então, e se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né? Tá certo. Aí lê um pedacinho mais para ver que trevas você vai falar. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você andar na luz e não nas trevas, se você fizer o bem ao próximo, ajudar quem precisa, como se fosse você mesmo, faz ao próximo o que quiser, faz por você, não é assim? Que você faria por você, é comunhão, é isso aí. Aí tem... Lê mais um pedacinho de João, de repente fala mais alguma coisa aqui mais interessante. Ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se disser que não pecado, porque peca contra o próximo muito, e peca contra o Criador também com iniquidade. Sim. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como nós confessamos o pecado? Nós vamos até o sacerdote confessar com ele? Isso é uma prática que a Igreja Católica até hoje faz, mas não é isso que está ali. Depois você vai ler e vai ver que é confessarmos uns aos outros, ou seja, pecou contra alguém, errou, vai lá, pede perdão e volta a ter comunhão, né? Sim, amadinha, vamos para outro texto. Tá. Que eu já li, agora tem esse aqui que é Mateus. Mateus. Então, ali agora em Mateus é interessante, amadinha. Até porque nós ouvimos muito falar que esse texto está dizendo para a gente estar adorando a Deus junto com outros irmãos. Sim, sim. Eu já ouvi dizer assim, amadinha, você sozinho, você apaga, porque você é uma brasa. Você tem que juntar com o braseiro, tem que ir para a igreja, que é o templo religioso neste caso, para ficar junto com os outros irmãos. Sim. Porque senão você apaga. Bom, então o Messias não serve para nada. Não. O negócio é o fogo das pessoas. Eu penso que o fogo das pessoas pode mais trazer problema do que, do que esquentar. Eu penso que é uma péssima comparação da gente com o braseiro. Não. E outra coisa, não tem um texto na Escritura que diga a favor das pessoas se reunirem porque isso é estar em comunhão. Não tem. Tá certo?
Isaías, logo no início do livro de Isaías, a gente lê muito sobre isso. Sabe? Muito mesmo. O Messias falando que as suas festas solenes, o Criador falando que as festas solenes aborrecem a alma dele, que ele já está cansado de sofrer essas festas solenes. É o ajuntamento. Ajuntamento, reunião solene. Fazendo reuniões solenes. É Isaías, depois dá uma olhada lá. Isso. Agora é Mateus. Vamos ver, Mateus, o que estava acontecendo. Pega aí um pouco 18, antes, 20. Tá, então eu vou começar, Mateus 18, eu vou começar no 13. Para não acompanhar epístolas e capítulos, tá bom? Tá. Se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram, certo? Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Né? Certo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. É aquela coisa que a gente falou agora há pouco de confessar o pecado. Tá certo? Aí você desliga aqui na terra, liga aqui, o Criador liga lá. É por isso que está escrito isso. Então, o que acontece? Se você erra com alguém erra contigo e conserta, tem um conserto nisso, tá certo? Se é um conserto, aí há uma comunhão. Porque o pensamento passa a ser o mesmo a respeito daquilo que vocês discordavam. E aí o Pai está junto. Vamos continuar lendo, amadinha. Tá. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Veja que é pessoas comuns, não fala aqui para você ir na igreja, para falar com o pastor, para o pastor entrar no meio. Não tem isso, esse negócio dessa figura não aparece nunca. A figura do pastor que você conhece, como um homem que está entre Deus e você, embora eles neguem isso, mas fato é isso, não tem, você não acha. É para você pegar um ou outro amigo e ir lá falar. E se não resolver, aí tu comunica a todas as pessoas. Igreja, pessoas. Vai lá. E se não as escutar, né? Não, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, né? Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja. Diz as pessoas que você conhece que sabe da causa. Não é a igreja lá. Ou então diz o pastor da igreja. Alguém hoje, vamos dizer, no formato que está aí, pode ir lá no local do culto lá, interromper o pastor para dizer para a igreja que alguém pecou com você? Isso existe? Não existe aí, porque não é disso que está falando. Fala para falar para as pessoas, não é para o pastor que comanda as pessoas, porque isso não tem na Escritura, esse modelo. Né? E se não as escutar, diz eu à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. É uma pessoa que não deixa para lá, é com ele. É com ele. Não insiste. Não insiste. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. O que é ligar na terra, gente? Ligar na terra não é uma coisa que você pensar que vai fazer aqui, que lá vai ser ligado. É tudo aquilo que tiver ligado, tiver em comunhão. A palavra aqui é a mesma. Tudo aquilo que está em comunhão na terra, o Criador se agrada. Entende? Num casal que eles estão em comunhão, que não tem desavença, que eles estão... o Criador vai gostar. Então, tudo que está ligado aqui na terra, está ligado para o Criador. É isso que ele falou. Bem, né? Está bem, tem comunhão. Um ao outro, está tendo comunhão. Então, para ele também, né? Tá em concordância, tá ok. Né? Vai, ó. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Ficou brigando por aqui? Arrumou problema? Você pecou. É impiedade, cuidado. Está desligado lá em cima. É isso aí. Certo. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra... Tiver acordo, como um acordo, comunhão. Acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Certo. Né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que essas pessoas... Qual é o tema daqui deste tipo de contexto? O tema aqui é fazer um culto para Deus? Não. É uma reunião solene? Não. É uma reunião litúrgica? Não. Aqui o tema, se você observar bem, vai ver que é união. Então, o que tiver pessoas concordando na terra, o Messias está no meio deles, com coisa de acordo, que não tem briga, não tem desavença, porque o nosso Criador não é criador de confusão entre os irmãos.
entre as igrejas, as pessoas. Aqui uma confirmação, que é o que você falou, do que está falando aqui, que é a união e tudo. Porque depois Pedro pergunta. Então Pedro, aproximando-se dele, que é o Messias, né, que estava falando isso aqui, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Veja então, seu assunto. Agora tu vê se o assunto aqui ele é norteado em torno de um culto. Um culto religioso. Uma prática religiosa. Você viu prática religiosa aqui? Não tem. Mas Rubens, eu já ouvi tantas vezes dizer que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome é quando estiver na igreja ou quando estiver fazendo culto litúrgico. Eu também ouvi. Eu também ouvi, irmão. Todos nós ouvimos, mas o que foi isso que você ouviu do Messias? Foi o que ouviu do Pedro? Foi o que ouviu do Mateus? Nós ouvimos de homens que com astúcia nos enganaram nisso, fraudulosamente. Enganaram em tudo? Não estou dizendo. Mas nisso não nos enganou. Vamos ler de novo o texto, Nisso daí Maria. eu digo que faz o que Paulo condenou, ou repreendeu, né? Que foi num texto que você leu. Que para não, como é, fraudular, né? Fazer... Quando fala assim, esses cães são o quê? São obreiros fraudulentos. Não defraudais o jornaleiro. A fraude, na verdade, é fazer uma coisa dizendo que é outra. Por exemplo, eu vou fazer uma fraude, eu vou dizer que isso aqui é um dinheiro, isso aqui é uma coisa que eu imprimi ali. Né? Fraude é isso. Né? Fraudar o INSS é pegar documento de que alguém se aposentou, sendo que quem aposentou foi a pessoa que fez a fraude. Né? Então, fraude é isso aí, né, amada? Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, usar fraude. Usar o texto que diz uma coisa para explicar outra, isso é uma fraude terrível. Leia de novo para que não fique dúvidas, amadinha. Tá. E você em casa, quando tiver um tempinho, leia tudo. E quando ler a Bíblia, olha o conselho do Rubens. Não é pecado nem errado. Capítulo e versículo, concordância e epígrafe, a página do meio, escrito no Novo Testamento, foram colocadas há 500 anos atrás. Não existia quando os discípulos, apóstolos e profetas escreveram a Escritura. Não tinha, não tem na Escritura, só tem na Bíblia. Então você, sabendo disso, ou se não tem certeza, procure ter certeza disso. E depois que você tiver certeza, nunca mais pare em capítulo ou versículo. Nunca mais vai atrás de capítulo ou versículo. Leia na íntegra. Ô Rubens, você fala para não ir atrás de capítulo ou versículo e está fazendo isso? Exatamente para você que está acostumado a fazer isso. É para você que eu estou falando. Para quem já sabe, o programa é Sabia. Você que já sabe, sabia? O programa é esse. Tá certo? Ninguém é proibido de ouvir, de assistir. Todo mundo é convidado. Até porque para poder reproduzir esses vídeos. Eu tenho dito, pode monetizar, pode colocar no Facebook, pode copiar, pode botar em DVD, pode fazer esses vídeos do Sabia do jeito que você achar melhor. Só peço para você que monetizar no YouTube que coloque o link na descrição para o nosso canal. Tá certo? É o único pedido que eu faço. Mas saiba que esses vídeos Sabia é para as pessoas que não sabiam. Você sabia que comunhão é ter tudo como um? Você sabia que comunhão não é ajuntamento, propriamente dito? Ali você viu o texto, 2 ou 3 em comunhão. 2, porque como um só vai ter em comunhão com ele? Onde tiver pelo menos 2 ou 3 em meu nome, eu estarei ali concordando, agradando, né, Mara? Ficando agradado com isso, por conta da comunhão. Usar esse texto para dizer que é onde tiver 2 ou 3 louvando, ou cantando, ou fazendo liturgia, é muita covardia. Até porque a igreja não tem 2 ou 3. E o interessante é tem que muitos. Não é questão de... nesse texto todo que a gente leu, o que eu estou vendo agora, de novo, que eu já tinha lido, depois, né, que eu entendi, compreendi, né? Não mostra, é impressionante, não fala de uma liturgia, de uma reunião, né? Que comunhão a gente sabe o que é agora, mas de uma reunião com ajuntamento de caráter religioso, né? Não fala com cunho litúrgico, de liturgia, não fala nada disso. É muito simples, sabe? É entre as pessoas ali mesmo, sabe? Não fala nada disso. Essa terminologia de igreja foi Constantino que começou com essa ideia de igreja como templo, como denominação. Antes não se falava como denominação nem templo. Igreja só se referia antigamente a pessoas. Por isso que na Escritura você só encontra igreja como pessoa. Você nunca vai encontrar como denominação nem como templo. Porque simplesmente foi Constantino há pouco tempo que criou.
pouco tempo em relação ao que foi escrito, que já tem 2000 anos. E para você ver, só para terminar... Fica à vontade, minha vida. Né, e para você ver como tá as coisas assim, do mundo para blasfemar, vamos dizer assim, as coisas verdadeiras do Criador. Porque eu lembro, até na escola, quem estudou na primeira, segunda série vai lembrar disso. Quando dava aqueles livros, aquelas cartilhas, né? Aqueles livros de... Na minha época era estudos sociais, hoje não tem mais isso. Né? De estudos sociais, de ciências tinha. Aí falava assim, ali é uma cidade, uma pracinha, ali é a igreja. Aí tinha aqueles desenhos tão bem feitinho, bem para criança mesmo, sabe? Aquela igrejinha desenhada. Então, desde pequena... Igual essa aqui mudou a igreja já aqui. Não é a igreja hoje. Não, mas aqui atrás tem ela aqui, quer ver? Vou passar para só para você ver. Aí a gente já vem na nossa mente a igreja, ali a igrejinha. Né? E era uma igrejinha, eu lembro até hoje, bem desenhadinha. Então, não tem como... Aí, depois, desde pequeno, com isso massificado na cabeça... Mesmo vendo que igreja é as pessoas, né, é difícil de tirar. Né? A pessoa tem que ser aí sim, tem que abandonar totalmente a emoção, apagar tudo que foi ensinado, que aprendeu e começar de novo. Começar lendo, porque a palavra é que limpa, está escrito. Né? O que limpa, o que tira a sujeira e deixa só a água limpa é a palavra. Messias falou para Pedro assim, vós não precisais tomar banho, porque vós já estáis limpos pela palavra que ouvistes. Exatamente. Mestre, não só o pé, lava o corpo todo. E o nosso Messias disse para ele, não há necessidade de lavar tudo, porque já está limpo pela palavra que ouvistes. A palavra limpa. Quando você lê 1000 vezes na Escritura que igreja é pessoa, nunca mais a tua mente vai puxar num imã diabólico. Igreja para instituição ou templo. Uma criação de homem, né? Que a verdade é essa. O tempo todo você vê isso aí falando na Escritura, né? Negócio de mão de homens, né? Por exemplo, a estátua de mão de homem, né? Imagem de mão de homem. A pessoa sabe que não pode. O templo também é por mão de homem. Paulo condenou o pessoal que fazia templo, réplica do templo da deusa Diana. Não era imagem, era templo. Exatamente. Então, agora eu vou ler tudo linear. Mas aquilo era da deusa Diana. A da deusa Diana não pode. Salomão pode. Fazer o quê, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Teu irmão falou alguma coisa ou fez que você não gostou, o conselho que é dado aqui na carta é para ir naquela pessoa e conversar com ela, para ver se ela se retrata. Né? Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aí já encerraria por aqui. Acabou, ganhou, já está em comunhão. Já encerraria por aqui. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Exatamente, porque de repente tem pessoas que sabem, poxa, meu irmão, você fez esse erro comigo, fulano sabe, eu sei também, nós estamos aqui juntos, vamos resolver isso. Vamos, né? Deixa para sair limpo aqui, para não tocar mais nesse assunto. Né? E se não as escutar, dize-o à igreja, né? As pessoas, viu? Sim. Do teu convívio. E se também não escutar a igreja, considera ou como um gentio e publicano. Larga para lá, fazer o quê? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Tudo que é harmonia na terra, o Criador está no meio, ele gosta. Tudo que é desavença na terra, ele não gosta. Um casal que está junto o dia todo, a noite toda, mas que anda brigando, isso não é comunhão. O Criador não gosta. Eu falando casal porque é a coisa mais junta que a gente conhece, é o casal. Se conhece o casal. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Beleza. Né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Né? Porque onde vocês estão concordando aí, estão de acordo, eu também estou feliz. O Criador está falando isso, o Messias, no caso. Isso aí. Aí Pedro, né, se aproximou dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu Pedro irmão entendeu. contra mim? Ele entendeu, que ele já falou. O mal, gente, é porque nunca se lê um pouco mais, sempre lê só um pedacinho. E lê um pedacinho quando a mente já está toda cheia de informações a respeito do ministério da igreja evangélica. E aqui fica claro que quando, para não restar dúvida, quando diz aqui da igreja, aqui, ó, cadê? Aqui. E se não escutar, né, o amigo, a pessoa e quem ele levou junto, as testemunhas, e o rapaz, a pessoa não escutar, aí fala, se não escutar, diz-o à igreja. Como vai dizer a igreja? Essa igreja, pelo que passou para nós, a denominação, é a denominação, é uma instituição, é um templo. Não, a igreja é as pessoas. E mesmo sabendo que as pessoas,
você vê que a figura do pastor sumiu, né? Você pode atropelar o pastor? Pode chegar na igreja e falar direto para a igreja sem falar com o pastor? Não. Não tem como. Então, essa figura não existe na Escritura. Não tem. O pastor que tem lá é outro, é o Messias. Esse é o pastor de verdade. E ele está presente aqui, né? No texto, né? Então, gente, nós vimos aqui o seguinte. Comunhão é a palavra que está em comum, que tem da mesma forma que o outro, que está como um. Os dois estão pensando como um. Os dois estão com a mentalidade como um. Nós estamos com a mentalidade de Cristo, nós estamos em comunhão com Cristo. É isso. Não é porque está na mesma igreja, até porque você vai imaginar uma igreja grande igual a Universal. Como pode todos os membros da Universal estar em comunhão se tem igreja universal em tudo quanto é canto do Brasil e fora, no exterior? Não tem como. Até se fosse uma igreja só, você vê que as pessoas sentam ali, fazem um procedimento litúrgico e vai para casa. Uma coisa meio robótica. E do lado de fora da igreja, em muitos casos eu já vi, se um carro esbarrar no outro, isso é até morte. Entende? No estacionamento, ou então se alguém falar qualquer coisa contra o outro, até morte. Que comunhão é essa? Não é isso, o modelo não é esse. Isso é tudo individual. Eu vou fechar mais esse vídeo junto com a Amadinha, reforçando o seguinte. As coisas do Pai, para com cada um dos seres humanos que Ele criou, que já morreu, que já viveu, que vai nascer, não importa. Com cada um ser humano criado por Ele, é individual. Não é coletivo, é individual. Coletivo para nós é o ar, é a natureza, é a obra que o Pai fez toda. Né, amado? Lua, sol, tudo. Estrelas, tudo. Isso é para todo mundo. Ele faz as bênçãos dele sobre todo mundo. A chuva. Bênção lá é chuva. Cair sobre bons e maus. Sobre todo mundo. Tá certo? E mesmo que você se torne infiel, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar a si próprio. Embora a gente aprenda o contrário. Você tem que dar para receber. É complicado. Então, gente, só dizer isso. Comunhão não é o que você aprendeu. Comunhão é o que está escrito. Comunhão é você ver alguém precisando e não dizer, torna-te mais tarde e te darei, tendo tu convosco agora. É isso que o Pai ensina. É assim que nós lemos. Comunhão é você ver a pessoa caída, não querer saber quem é, nem o que te fez. É dar a mão, mesmo que você não queira ter contato com ela para não ter problema de novo, mas dar a mão e ajudar quem precisa, independente de quem seja. Isso é comunhão. Né, amados? Agora, traduzir isso ou transformar em atitudes ligadas a algo criado pelo homem, você deve avaliar se vale a pena continuar se utilizando disso, botando fé nisso, crendo nisso e praticando isso. Eu penso que na hora H, naquele final lá que nós vamos ter que prestar contas, vai valer muito, muito mesmo do que nós aprendemos com as Escrituras. E não vai valer nada do que nós aprendemos com religiosos, pessoas que dominam outras, pela força do poder mítico, pelo clero eclesiástico, pela uma hierarquia piramidal religiosa, que se chama na Escritura nicolaísmo e que é condenadíssimo pelo Criador. Tá certo? Sim. Comunhão, eu penso que agora nós estamos pelo menos em comunhão. Quanto a esse assunto e esse entendimento. É verdade. Obrigado a todos. Tchau. Compartilhe o vídeo, viu? Manda para todo mundo aí. É isso que a gente precisa. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva para receber notificações nossas. Tchau, Madinha. Tchau.